o Senhor nos dê graça e nos permitir, nós estaremos concluindo o capítulo 3 deste tão precioso evangelho. Então, Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20, nós vamos ler e nós estaremos expondo a palavra do Senhor. Se você perdeu as outras mensagens, você pode ir no canal da nossa igreja e você tem lá os cultos gravados, todas as transmissões que foram feitas até agora, e também tem uma playlist separada só das pregações no Evangelho de Marcos. Então estão atualizadas lá, inclusive a de hoje pela manhã já está atualizada lá. Então é feita uma playlist só com as pregações. Tem o culto todo e tem uma lista só com as mensagens para que vocês acompanhem. Então já tem lá mais de 15 mensagens no Evangelho de Marcos, para a glória de Deus. Então hoje nós estaremos pensando um pouco do versículo 20 até o versículo 35, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 20 até o versículo 35, palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Vamos orar mais uma vez, queridos, pedindo ao Senhor que nos ajude, que nos oriente, que nos edifique à luz da sua palavra nesta noite. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus? Você veio aqui para ouvir a palavra do Senhor, para que o Senhor dê direção para a sua vida?
Então, curva a sua fronte e peça o Senhor para falar com você. Peça o Senhor para, através do seu Espírito Santo, nos dar entendimento, discernimento, nos dar intrepidez na palavra do Senhor. Então, fale com o Senhor em nome de Jesus e peça a Ele para trazer aqui uma palavra ao nosso coração. Oremos. Ó Senhor, mais uma vez nós temos diante de nós a Tua palavra aberta. As Sagradas Escrituras encontram-se abertas diante de nós. Já foram lidas e agora, como ministro da Tua palavra, eu tenho a responsabilidade de ministrar essa palavra ao coração da Tua igreja. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos edifique, que o Senhor dê direção para a nossa vida. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, tanto você que está aqui como você que me acompanha ao vivo. Pegue aí a sua Bíblia, mantenha ela aberta, porque nós vamos estar expondo esse texto e esperamos em Deus que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra nos nossos corações. À guisa de introdução, eu gostaria de destacar alguns pontos antes de adentrarmos ao texto e começarmos a explorar o texto bíblico. Em primeiro lugar, esse texto aqui, ele faz parte de um conjunto maior. Nós acabamos de ver uma perícope do Evangelho de Marcos, em que Marcos mostrava oposição a Cristo. Capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 3, versículo 6, e também alguns colocam até o versículo 12. Então, aqui, desde o texto que nós ministramos hoje pela manhã, inicia-se uma nova unidade de pensamento. E os estudiosos olham para esse texto que nós temos aqui, e até o final do capítulo 4, e eles dizem que nós temos aqui um dia de trabalho do Senhor Jesus. Um dia, assim, atarefadíssimo. Sabe aquele dia que você trabalhou, que você tinha muitas tarefas para realizar? Você tem aqui Jesus subindo o monte para orar, depois ele escolhe os discípulos, depois vai ter esse contexto aqui da multidão, depois ele vai subir de novo o monte, vai atravessar o mar, vai expulsar demônios. É todo um contexto de trabalho do Senhor Jesus. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é que aqui também nós temos um recurso literário que é usado por Marcos no Evangelho, que é conhecido modernamente, os estudiosos chamam de a técnica de sanduíche. O que é isso? Toda pessoa que escreve, ela usa recursos literários. Ela usa alguns modelos alguns recursos para dinamizar a sua escrita. E o que seria a técnica de sanduíche que é usada por Marcos e que só na leitura devocional nós já vimos uma vez, e aqui também, e vamos ver em vários momentos do Evangelho de Marcos. O que é isso? O autor do Evangelho, ele vai contar uma história, e aí ele inicia aquela história, ele faz um intervalo, e nesse interregno ele insere um acontecimento no meio daquela história, e depois dele narrar esse fato, ele volta à história inicial, ao que ele tinha começado. Então, se você olhar aqui, Jesus, o contexto inicial que o autor quer mostrar é que a família de Jesus queria prender ele. Olha aqui como é que diz os versículos 20 em diante. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de modo que nem podia comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto,
saíram para o prender porque diziam estar fora de si. A ênfase desse texto vai ser sobre os parentes de Jesus. Ele vai terminar falando que Jesus está pregando nessa casa e chega lá a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, as irmãs de Jesus. Qual era o desejo? Qual era o intuito? Prendê-lo, porque achavam que ele estava fora de si. Mas neste intervalo, entre a saída deles para ir prender Jesus e a chegada deles naquela casa, Marcos vai colocar para nós um acontecimento no meio. Então, isso é um recurso literário do evangelista, chamada modernamente de técnica de sanduíche. Você começa a contar uma história, você abre um espaço, narra outra coisa e depois você volta à história inicial. Lembra da leitura que nós fizemos aqui? Jesus ia atender o pedido de Jairo. No meio do caminho, uma mulher do fluxo de sangue entra na história. Ele narra o milagre, depois ele volta à história da filha de Jairo. Isso é a técnica de sanduíche. Então, a partir de agora, quando você lê o Evangelho de Marcos, preste atenção nesse recurso literário que é muito bonito. É muito bonito assim ver como o texto ele está organizado estilisticamente. Existe algo aqui que o escritor fez, é claro, inspirado pelo Espírito Santo, é palavra de Deus, mas não deixa de ser também um livro que tem técnicas e que tem o uso de recursos literários. Muito embora as histórias não sejam fictícias, são histórias reais. Aqui não é um conto de fadas, aqui é uma história real, mas contada dentro de um arranjo teológico e dentro de uma estrutura literária. A outra coisa, antes da gente entrar no texto, é que alguns pastores, alguns expositores, quando eles vão pregar esse texto, geralmente eles dividem. Eles pregam do verso 20 até o 30, e depois do 31 ao 35, como se as duas perícopes não tivessem nada a ver. Mas tem tudo a ver. Primeiro, porque é um recurso literário que Marcos está utilizando, como eu acabei de explicar. Segundo, porque quando você lê o parágrafo todo, a perícope toda, nós vemos aqui nitidamente, claramente, três grupos. Primeiro grupo, a família de Jesus, e que estão querendo prendê-lo. Segundo grupo, o grupo dos críticos, escribas e fariseus, e uma parte da multidão que está ali para criticar o Senhor Jesus. O terceiro grupo, aqueles que estão ouvindo a palavra, que estão assentados aos pés de Jesus, e que Jesus vai dizer assim: estes são a minha verdadeira família. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, a minha família é a família da fé. São esses que estão fazendo a vontade do Pai. Então você vê nitidamente que o texto tem tudo a ver. São três grupos que estão aqui representados, e por isso que quando a gente vai pregar esse texto, o ideal é que você leia o texto do 20 ao 35, entenda a estrutura que o texto foi organizado, a linha de pensamento que o texto foi organizado, para você poder ministrar a palavra de forma correta. Por último, Jesus está falando aqui desta família, desta nova família. Hoje pela manhã eu falei por que o Senhor escolheu 12 apóstolos. Por que não foram 11? Por que não foram 50? Por que não foram 6? Ele escolheu 12 porque ele está formando o novo Israel. A igreja é o verdadeiro Israel. Então, assim como a nação de Israel, que era um símbolo da igreja, o povo de Deus no Antigo Testamento era um símbolo da igreja do Senhor, tinha 12 patriarcas. A Israel de Deus, a igreja, o novo Israel, tem 12 apóstolos que são fundamentos dessa igreja. Apocalipse 21
Efésios 2, vai mostrar que esses apóstolos são os fundamentos desse novo Israel, dessa nova comunidade, dessa nova família. O verdadeiro Israel de Deus não é o Israel étnico, a nação israelita. O verdadeiro Israel de Deus é a igreja, que, conforme Paulo diz em Efésios, é composta de judeus e gentios. E aí o Senhor escolhe 12 apóstolos para representar exatamente essa nova família, que está sendo aqui também exposta para nós no final deste capítulo 3. Então, com isso em mente, meus irmãos, vamos ler o texto e à medida que a gente for lendo, a gente vai expondo e depois vamos tirar aqui algumas aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, olha como é que o texto começa. Então, ele foi para casa. Esse então aqui, não necessariamente ele ligaria com o texto anterior, mas boa parte dos comentaristas entendem que nós temos aqui uma ligação sim cronológica. Após Jesus ter escolhido os 12 apóstolos, após ele ter orado a noite inteira no monte, descido ali e escolhido os 12 apóstolos, então ele foi para casa. Ele foi para Cafarnaum. Ele estava naquele contexto ali de Cafarnaum. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem o quê? Podia ou podiam comer. O que está escrito aí? Está falando de quem? Está falando de Jesus e dos discípulos, dos apóstolos. Então, isso aqui faz com que muitos comentaristas entendam que nós já temos aqui o início do trabalho dos apóstolos. O texto diz, então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam, Jesus e os apóstolos que ele tinha escolhido, nem podiam comer. Eles não tinham descanso. Jesus está com a popularidade lá em cima. Ele está no auge do seu ministério. Ele está no momento mais sublime do seu ministério. É, portanto, que uma das razões por que ele escolheu 12 apóstolos, além da razão teológica que eu falei, é que, não tendo o apoio da liderança de Israel, pelo contrário, ele encontrou oposição da liderança de Israel, ele precisava de pessoas que, junto com ele, realizasse essa obra. A obra era muito grande, a multidão era muito grande, era muita gente para ser curada, era muito demônio para ser expulso, era muita cura, muita pregação que precisava ser feita. Então Jesus vai escolher 12 homens para enviar eles para pregar, expulsar demônio e curar enfermos. Ou seja, eles vão realizar as mesmas obras que Jesus estava fazendo. Então você tem aqui os apóstolos sendo autorizados por Jesus para realizar os mesmos sinais e maravilhas que ele fazia. Então, subentende-se que aqui nesse contexto os apóstolos estavam atuando junto com Jesus e nem podiam comer, não tinha descanso. Irmãos, sempre tem trabalho para ser realizado na obra de Deus. Não tenha dúvida. Sempre tem gente precisando de aconselhamento, gente precisando de cura, gente precisando ser liberta, gente precisando ouvir uma palavra, sempre vai ter. De tal maneira que, se a gente não tiver cuidado como liderança, a gente não tem tempo nem de comer. Porque na hora do almoço você tem que estar muitas vezes aconselhando, atendendo telefonema, visitando alguém, resolvendo alguma coisa, até de madrugada. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Abrindo um parênteses, eu queria fazer uma observação aqui para você. Tem muita gente que diz assim, e eu não estou falando isso por mim. Eu louvo a Deus pela nossa igreja e eu louvo a Deus pelos irmãos da nossa igreja. Eu não estou falando isso por mim, quero deixar bem claro.
Mas eu sei que tem muita gente me ouvindo aqui, tem muito pastor que talvez esteja assistindo, muito membro de igreja. Talvez você seja um daqueles que diz assim, o pastor ganha muito bem para não fazer nada. Se você pensa assim, meu irmão, você está completamente equivocado. Você não tem noção do que é o ministério pastoral. Você não tem noção do que é o ministério pastoral. Sabe por quê? Deixa eu dizer um negócio para você. Você vai para o trabalho de manhã, você pega no seu trabalho, vamos dizer, 8 horas. Meio-dia você para, você almoça, depois você volta, pega no trabalho de novo, vai até 5 da tarde. Quando o relógio bate lá e você volta para casa, você desliga do trabalho, não é isso? Na sexta-feira, você voltou do trabalho, agora só segunda. Eu não estou dizendo que o seu trabalho não seja estressante, eu não estou dizendo que você não tenha trabalho, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que você tem um momentozinho que você desliga. Pastor, não. Pastor, ele está 24 horas com a cabeça voltada para a igreja e disponível para a igreja. A ponto de, muitas vezes, se ele não souber administrar o seu tempo de forma correta, ele negligencia até a sua família por causa da igreja. Porque na hora que o membro precisa, ele quer que o pastor esteja disponível. Pastor é que nem polícia. É muito desvalorizado, até o dia que você precisa. Você fala mal do pastor e fala mal da polícia, até o dia que você precisa. Na hora que você precisa, você quer que ele venha imediatamente para aconselhar você, para cuidar de você. Então o pastor, ele termina de pregar no domingo à noite, quando ele vai para casa, ele já está preocupado com o que ele vai pregar na quarta, no domingo de manhã, no domingo de noite. Ele sai de um aconselhamento para outro. Ele sai muitas vezes de um velório para um casamento, ou de um casamento para um velório, de uma festa para uma UTI. Ele não tem hora, ele não tem dia, ele não tem escolha do seu trabalho. Então, eu queria deixar isso aqui. Valorize mais o seu pastor. Valorize mais a liderança da sua igreja. E se o seu pastor ele tem um dia de folga, respeite o dia de folga dele. Porque ele precisa ter tempo para a família. Assim como você deve ter tempo para a sua família, o pastor precisa ter tempo para a família. E muitas vezes, como eu disse, nós pecamos nisso. Quantas vezes o pastor, ele marcou assim um programa com a família, com os filhos. Olha, nós vamos sair hoje para comer uma pizza e a família está feliz da vida, porque naquele dia vai comer uma pizza com o pai. Aí um irmão liga, pastor, dá para o senhor vir aqui porque quebramos o pau aqui em casa, o casal, e a coisa está feia, dá para o senhor vir aqui? Ou então, fulano faleceu, a família está enlutada, dá para o senhor vir aqui? Eu já tive de sair, deixar um jantar no restaurante no meio, para ir para uma funerária dar assistência a uma pessoa, ou para ir para um hospital. Então, valorize mais. Porque o que está acontecendo aqui com Jesus ainda acontece com muitos líderes. Eu estou falando de homens de Deus, de homens comprometidos com a igreja de Deus, comprometidos com a obra de Deus. Tem muito pilantra, tem muito picareta, sim. Mas tem muito homem de Deus que ainda não tem tempo, muitas vezes, nem para comer, porque ele está dando assistência às ovelhas. Está dando assistência ao povo de Deus. Então, valorize. Pastor tem que ganhar e ganhar bem. E ganhar bem. Até porque você é um objeto de valor, não é não? Você não se valoriza, não? Um engenheiro que projeta um prédio, ele não ganha bem. O cara que vende um produto não ganha bem. E quem cuida de gente, por que ele não pode ganhar bem? Por que um engenheiro ele pode ganhar milhões e alguém que cuida de pessoas não pode ganhar? Por quê? Então, abra um pouquinho a sua cabeça sobre isso. Então, ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam
comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Ele enlouqueceu. A demanda do ministério, do trabalho de Jesus, estava se tornando tal e tão estressante, estava tomando tanto tempo do Senhor Jesus, que mesmo no horário de descanso, porque ele veio para casa para descansar, ele já tinha curado, ele já tinha libertado, ele tinha escolhido os apóstolos, ele tinha passado a noite inteira orando, e a multidão chegou mais uma vez naquela casa, e Jesus, junto com os apóstolos, com o coração pastoral, com o coração amoroso, ele vai dar atenção àquelas pessoas. Sabe por quê? Porque a multidão não quer saber se você passou a noite inteira orando, a multidão não quer saber se você está cansado, a multidão está precisando de uma palavra, de um consolo, de cura, de libertação, está precisando de ajuda. Eu sei o que eu estou dizendo aqui, meus irmãos. Sabe qual é a primeira coisa que um crente pergunta quando chega na casa do pastor? E às vezes até de forma sarcástica, né? Pastor, ainda está dormindo? Eu respondo meio abusado. Sinceramente. Eu respondo assim: meu irmão, eu sei fazer outras coisas além de dormir. Eu sei fazer outras coisas além de dormir. Inclusive namorar. Porque a pessoa chega e acha que você não está fazendo nada. Só que ela não sabe qual horário que o pastor foi dormir. Quantas vezes aqui na igreja eu já tive ocasiões, inclusive com irmãos aqui da igreja, que junto comigo nós fomos dormir 2, 3, às vezes 4 horas da manhã, às vezes nem conseguiu dormir, porque você estava acompanhando alguém, porque você estava no hospital, você estava numa delegacia. Não estou dizendo que isso acontece todo dia, mas acontece. E aí no outro dia, se de repente você chega na casa do pastor e o pastor está dormindo, você vai ficar julgando, mas você não pergunta o que ele fez na noite anterior. Um tempo atrás, eu recebi um telefonema: pastor, pelo amor de Deus, vem aqui que fulano foi acusado de um problema, está na delegacia, foi preso e a gente precisa do senhor. Corri para lá. Era um problema em uma de nossas congregações, na delegacia, fui para lá. Meia-noite. Deu 2 horas da manhã, a advogada que estava acompanhando a família disse assim: olha, a minha parte eu já fiz, eu queria agradecer a vocês, botou os R$ 1.500 no bolso, tirou o time. Não tem ônibus nesse horário, e a pessoa ia ficar na rua, a família, ou então ia de pés para casa. Lá vai o pastor botar dentro do carro e deixar em casa, lá na Zona Oeste, e depois, quando eu fui chegar em casa, o dia já estava clareando. Só que o irmãozinho que chega no outro dia lá e diz assim: pastor, ainda está dormindo? Ele não parou para refletir. O que o pastor fez na noite anterior? E tem coisas que você não pode dizer, que você não pode relatar, que você não pode falar. Tem coisas que não vai no relatório pastoral, que não tem no relatório pastoral, porque são confidenciais. São confidenciais. Mas o coração de pastor faz você, muitas vezes, ser tido como louco. Irmãos, o ministério pastoral, e é o que Jesus está fazendo aqui com os apóstolos, ele nos faz fazer coisas que realmente são loucuras. Ou parece loucura. Você faz coisa no ministério que você não faria nem por dinheiro. Nem por dinheiro. Que dinheiro não paga. Nós já tivemos reunião de conselho aqui na nossa igreja de passar uma noite inteira. Iniciarmos à tarde e irmos até de madrugada.
reuniões e mais reuniões cansativas. Algumas reuniões até com pessoas muito coléricas, querendo até nos agredir. Você não faria isso nem por dinheiro, mas você está ali por causa do amor e do chamado que você tem. Jesus estava fazendo isso, aí a família soube, disse assim, ele está louco, ele está fora de si. Alguma coisa está errada aí na cuca dele, não tem como. Ele não está tendo tempo nem de comer, é só pregando, só curando, só expulsando demônio, só fazendo essas tarefas. Alguma coisa está errada nele, está fora de si. E aí eles tomam a decisão. Qual é a decisão? E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E a expressão aqui, saíram para o prender, ela dá a ideia de que eles queriam pegar Jesus exatamente à força. Louco, você não avisa, você chega e agarra ele, e amarra e leva para casa ou para o hospital. Eles entenderam que Jesus estava louco, fora de si. Detalhe, o texto diz aqui que eram quem? Os parentes. Existe uma discussão muito grande entre os estudiosos, os exegetas. Quem são esses parentes? Não pode ser quem a gente está imaginando. Maria, a mãe. Nesse período aqui, José já tinha morrido. Os irmãos, as irmãs, como está no final do capítulo. Será mesmo? Será que os irmãos de Jesus convenceram Maria? Nós sabemos pelo Evangelho de João que os irmãos de Jesus não criam nele. Será que os irmãos de Jesus convenceram Maria de que Jesus estava louco? E mesmo Maria, tendo toda a revelação que foi dada por Deus através do anjo a ela, a respeito de Jesus, ela se convenceu disso como mãe? Alguns exegetas de linha mais católica, para proteger a figura da família, né, que eles chamam a família sagrada, a família santa, eles dizem que esses parentes aqui são parentes de segundo ou terceiro grau. Até porque a Igreja Católica defende a virgindade perpétua de Maria. Eles não creem que Maria teve outros filhos. Então eles querem argumentar, à luz da palavra que é utilizada aqui, que esses parentes aqui não tem nada a ver com irmão, irmã, no sentido de parente de primeiro grau, mas terceiro grau. Fazia parte do clã da família de Jesus. No máximo, um primo, um tio. Mas não dá para imaginar que seja como diz o texto. Olha como é que diz o texto no final, versículo 31. Lê aí, por favor. Porque o que importa não é o que eu digo ou o que o teólogo A, B ou diz, é o que está escrito. O texto começa dizendo que os parentes de Jesus saíram para o prender. Ok? Não é isso que está escrito? O que diz o versículo 31? Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Então, quem são os parentes dos versos anteriores? Sua mãe, seus irmãos e suas irmãs. Muitas vezes, irmãos, a gente espiritualiza o texto de tal forma que a gente esquece que eles eram seres humanos como nós. Que eles tinham as mesmas dificuldades que nós temos. Se eu e você estivesse lá naquele contexto, provavelmente a gente teria a mesma atitude, a mesma visão. Senhor, o Senhor não está tendo tempo nem de comer. O Senhor passou a noite orando, já escolheu os discípulos. O texto vai, no Evangelho de Mateus, o texto paralelo, vai dizer que Jesus curou um cego e mudo que estava endemoniado. O Senhor já fez tanta coisa, aí agora o Senhor chega para descansar, para comer, para tomar um lanche, aí a multidão chega, o Senhor vai atender a multidão de novo.
está maluco? Está fora de si? Não, você não vai sair, não. Sabe quando a esposa ela toma uma atitude assim em relação ao marido? Olha, você tá fugindo do controle. Então, vou tomar aqui uma decisão. Você só pode estar doido. Você só pode estar doido, então eu vou puxar as rédeas. Foi isso que aconteceu com a família de Jesus. Ele está fora de si, então vamos lá para pegar ele à força, vamos prender ele, vamos trazer para casa e vamos dar um tempo de descanso para ele, porque senão ele vai morrer. Não esqueça que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então, esse é o ponto. Aí Marcos, lembra da técnica sanduíche? Nesse momento, Marcos vai chamar a atenção, ele dá uma paradazinha aqui nessa saída da família de Jesus para ir encontrar Jesus, e ele vai chamar a atenção para o outro grupo, o grupo dos críticos, o grupo daqueles que se opunham ao Senhor Jesus. Aí ele diz assim: os escribas, agora ele não está falando mais da família de Jesus, dos parentes de Jesus, mas ele vai dizer a partir do verso 22, os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Belzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Olha que coisa, meus irmãos. A família de Jesus está achando que ele está doido. E os escribas, quem são os escribas? Os escribas eram aqueles que eram os especialistas na lei, os copistas, aqueles que lidavam com a lei. A função do escriba ela vai surgir no contexto do cativeiro. Então, os escribas eram os mestres da lei, porque eles, de tanto copiarem a lei, de tanto lidarem com a lei, eles conheciam a lei de cor. Então, esses escribas, e que também alguns deles eram fariseus, nem todo fariseu era escriba, mas esses escribas, alguns deles fariseus, eles se opunham ao Senhor Jesus. Eles eram críticos do Senhor Jesus. Eles eram opositores. E aqui no contexto, eles vão levantar algo extremamente complicado. Por quê? Lembra do que eu falei, que Jesus está no auge do seu ministério? Curando, expulsando demônio, pregando, as multidões estão vindo, estão afluindo, de tal maneira que ele não tem nem tempo para comer. O ministério de Jesus está de vento em popa, pleno vapor, ele tem que escolher 12 homens para auxiliá-lo, a coisa está crescendo, os líderes religiosos estão perdendo espaço, estão perdendo seguidores, a religião de Israel está em baixa. O que acontece? Eles têm que resolver a questão. Como? Primeiro, ou admitindo que Jesus de fato é Deus, por causa do que ele está fazendo, porque só Deus podia fazer aquilo. Se eles admitissem que Jesus é Deus, então eles estavam dando um tiro no pé. Por que vocês não crêem nele? Ou eles diziam que aquilo ali era falso, só que eles não tinham como, porque alguns daqueles que eram curados eram extremamente conhecidos. O cego que foi curado, todo mundo sabia quem ele era, onde ele morava, quem eram seus pais, os aleijados, as pessoas endemoniadas. Então, os milagres operados por Jesus não era esse milagre de televisão, que você não tem a comprovação, era um milagre real. O cara tinha endereço, tinha CPF, era algo que era visto. O aleijado aqui andou. O endemoniado foi liberto. A menina ressuscitou. E agora? Nós não temos como negar esses milagres. Mas aí eles tinham uma terceira opção e eles vão aderir a ela. Qual é a terceira opção? De fato ele está operando milagres, mas ele opera milagres por causa de Satanás. Veja que a coisa agora é mais séria do que a gente imagina.
Ele opera milagres por Beelzebu, o príncipe dos demônios, o principal, o líder principal. Os escribas consideravam Beelzebu como Satanás, o cabeça dos demônios. Então, olha como é que eles dizem. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Quem é Beelzebu? Beelzebu, se você olhar lá no livro dos reis, no segundo livro dos reis, você vai ver que ele tem um nome, Baal-zebu. Que ídolo pagão era esse? Era um ídolo cananeu que os filisteus adoravam, e que a palavra que é utilizada lá, a ideia é que esse Deus era o Deus dos palácios ou das montanhas. É isso que significa a palavra que é utilizada para se referir a esse ídolo pagão. Mas os escribas e os fariseus, eles zombavam dessa entidade pagã, desse ídolo pagão, e aí eles mudavam uma letrinha, eles mudavam a palavra, a questão fonética, e aí eles chamavam Beelzebu. E o que significa Beelzebu para os escribas e para os fariseus? Lá para os cananeus, lá para os filisteus, lá para toda aquela turma pagã, Beelzebu significava o senhor dos palácios ou o senhor das alturas, dos montes, dos altos. Mas aí os escribas e fariseus mudavam a fonética da palavra e chamava o senhor das moscas. Então a palavra Beelzebu é o senhor das moscas. A ideia era: que conversa que o Deus de vocês é o Deus dos palácios, é o Deus das alturas, dos montes. O Deus de vocês é Beelzebu, não passa do senhor das moscas. Que história de Deus dos palácios, dos montes, das alturas? É Deus de mosca. É Satanás. É Satanás. Eu sei que tem um livro aí chamado O Senhor das Moscas. Eu não li, não sei o que é, não sei se tem alguma relação com isso aqui. Não sei. Quem leu, por favor, depois do culto, você me dá uma dica aí. Se quiser me presentear, eu também dou uma lidazinha, tá bom? Mas eu não sei se tem alguma relação com Beelzebu. Se tiver, me fale. Eu não conheço, tá certo? Mas era assim que os escribas e fariseus se dirigiam àquele ídolo pagão. Para eles era Satanás, o maioral dos demônios, e não era nada de senhor das alturas ou dos palácios, era o senhor das moscas. E eles, para justificar, eles começam a dizer assim: ok, esse Jesus está operando milagres, está fazendo sinais, maravilhas aí, está curando, está fazendo tudo isso, mas ele está fazendo tudo isso é pelo maioral dos demônios, é por Beelzebu, é por Satanás. Ele está possuído por Satanás, ele está possuído pelo senhor das moscas. Olha que blasfêmia. Olha que coisa terrível. Se você estava achando terrível a família de Jesus, os parentes de Jesus, considerar ele como um louco, achar que ele estava fora de si, imagine o que os escribas estão fazendo junto com os fariseus, considerando Jesus um endemoniado. E não só um endemoniado, um possesso, mas um feiticeiro que fazia curas, exorcismos, sinais de feitiçaria, possesso por Satanás. Essa é a acusação deles. Se eles reconhecessem que ele era Deus, tinha que se converter. Se eles dissessem que era mentira, eles não tinham como provar, porque todos aqueles que eram curados, libertos, eram conhecidos. Então eles só têm essa saída, que é atribuir a obra que está sendo realizada por Jesus a Satanás. Qual é o ponto aqui, meus irmãos, sério, que a gente vai ver aqui, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo?
é que Jesus operava esses sinais, não porque ele estava possuído por Beelzebu, pelo Senhor das Moscas, por qualquer outra entidade, por Satanás, pelo maioral dos demônios, mas Jesus operava, Mateus vai dizer, quando ele relata isso aqui, ele operava essas curas, esses sinais, pelo poder do Espírito Santo. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo desde o nascimento. No seu batismo, ele foi mais uma vez revestido pelo Espírito Santo, e uma vez cheio do Espírito Santo, revestido do Espírito Santo, ele sai para operar sinais e maravilhas. E ele está operando no poder do Espírito, e aqueles homens estão atribuindo a obra do Espírito Santo na vida de Jesus ao diabo. Olha que seriedade. Mas olha o que diz o texto. Então, Jesus, conhecendo o pensamento deles, aquilo que eles diziam, então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas. Jesus vai dar uma resposta aqui a partir de parábolas, de ilustrações. Ele vai colocar aqui algumas imagens na frente daqueles homens, algumas ilustrações para mostrar o erro deles, o argumento falacioso deles. Como pode Satanás expelir Satanás? Se ele estava libertando as pessoas do jugo de Satanás, que contradição é essa? Como é que Satanás pode estar expulsando Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Jesus diz: que incoerência é essa de vocês? Que loucura é essa? Estão dizendo que Jesus está fora de si, está louco, mas na verdade quem está louco são os caras. Os teólogos da época, os estudiosos da lei, os sábios, os escribas que conheciam tão bem a lei. Jesus está dizendo: vocês estão fora de si, é? Como é que Satanás pode se levantar contra o próprio Satanás? Como é que Satanás pode levantar alguém para desfazer as próprias obras dele? É um reino que está dividido contra si mesmo? Que reino briga contra si mesmo? Que reino? Então, que lógica é essa que vocês estão utilizando? Que loucura é essa que vocês estão pensando? Irmãos, o pensamento humano caído, ele é tão diabólico, demoníaco, que ele não consegue ver a que ponto ele chega, a que degradação ele chega. Ele perde toda a lógica. Ele perde toda a lógica. É o que está acontecendo nos nossos dias. Quantos cristãos, gente que vai para a igreja, gente que lê a Bíblia, gente que diz que conhece a palavra de Deus, mas que defende ideologias que vai de encontro à palavra de Deus. Defende políticos que têm projetos e posturas que vão totalmente de encontro à palavra de Deus. Seja assim, como pode ser? Como é que um crente pode defender abortista? Pode defender gente que apregou a destruição da família, dos valores da família? Como é que um crente pode defender uma ideologia que vai de encontro a tudo aquilo que nós pregamos? E que outra coisa é responsável pelo assassinato de milhões e milhões de cristãos ao longo da história? Você sabe do que eu estou dizendo? Eu estou falando de crentes que defendem uma linha totalmente antibíblica. Diz assim: meu Deus, o que está passando na cabeça dessa pessoa? Qual é a lógica que ela defende? Que lógica é essa que está na cabeça dela? É o que estava acontecendo aqui. Esses homens, não era qualquer pessoa aqui não, viu, irmão? Eram escribas, conheciam a lei de cor, eram copistas da lei, eles lidavam com a lei, eles conheciam a palavra de Deus de
ponta a ponta. Eles sabiam quantas letras tinha em cada livro da Bíblia. Quantas letras? Eles contavam as letras. Mas o raciocínio era caído, depravado, diabólico, a ponto de entrar em contradição até entre si. Jesus está dizendo, vocês estão fora de si. Não sou eu que estou fora de si. Vocês, como é que Satanás expele Satanás? Como é que um reino pode estar dividido contra si mesmo? Como é que pode? A outra coisa que Jesus vai dizer, ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo, aí, para um pouquinho aqui. O que é que Jesus está respondendo aqui? Por que Jesus fazia curas, sinais e maravilhas? Por que Jesus expulsava demônios? Por que Jesus estava realizando toda aquela obra? Era porque ele estava possuído por Satanás? Não. Não, senhor. É simplesmente o contrário. É porque Jesus, quando ele morre na cruz do Calvário, Jesus, que é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que veio para implantar o reino de Deus de forma definitiva. Ele tem a vitória final sobre Satanás. Ele é aquele que pisa a cabeça da serpente, que é o diabo. Então, quando Jesus veio e quando Jesus nasceu, e Jesus foi ungido pelo Espírito Santo e começa a pregar, ele está invadindo o território de Satanás, amarrando Satanás e saqueando-lhe a casa. Todas essas pessoas eram escravas de Satanás. Havia escravidão. E Jesus chega lá e liberta. Ele saqueou o inferno. Ele saqueou o reino das trevas. Ele amarrou o diabo. E ele vai amarrar de forma definitiva no juízo final. Mas o diabo já está amarrado por Cristo. Por Cristo. Não por nós, por Cristo. Ele amarrou o diabo. E a prova que ele amarrou ao diabo é que o reino de Deus agora ele avança. E como é que ele avança? Curando, libertando, pregando, proclamando, expandindo o reino de Deus. E o diabo não consegue barrar, estancar, parar a obra de Deus. Não consegue. Então Jesus está dizendo é exatamente o contrário. Eu não estou possesso por Satanás, porque Satanás não pode estar dividido contra o seu reino. Mas o que está acontecendo é que eu estou amarrando o valente a Satanás e saqueando a sua casa. Quando eu curo, quando eu liberto, quando eu expulso demônios, quando eu prego o evangelho, é a casa de Satanás que está sendo saqueada. E ele não consegue parar com isso. Isso é o evangelho, meus irmãos. Satanás é um ser limitado, amarrado por Jesus Cristo. E aí toda vez que a igreja prega, que a igreja exerce cura, que a igreja exerce libertação, é mais uma vez a casa de Satanás sendo saqueada. E nós precisamos fazer isso. Porque nós estamos lutando contra um inimigo já vencido, já derrotado. E nós precisamos avançar. Por isso que aquele texto, quando diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, tem muita gente que tem aquela ideia, o seguinte, a igreja está aqui e o inferno está vindo de lá para cá. Não, meu irmão. A ideia é exatamente o contrário. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é porque a igreja está indo, marchando, saqueando o reino das trevas, e as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque Satanás já está amarrado. Já está amarrado. Então esse é o outro argumento de Jesus para explicar as curas, os milagres, os exorcismos no seu ministério. Mas aí ele vai levantar algo muito grave, e é o penúltimo ponto aqui para caminharmos para a conclusão. Ele diz assim, após ele explicar
que aqueles milagres eram realizados porque ele estava amarrando Satanás e saqueando a casa do valente, ele vai dizer assim: em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Primeiro, Jesus disse: o argumento de vocês não tem sustentação, porque um reino não pode estar dividido, Satanás não pode estar expulsando Satanás. Segundo, o argumento de vocês não faz sentido, porque é exatamente o contrário. As curas, os milagres, os exorcismos, aquilo que eu faço, a explicação é o seguinte: é o valente que está sendo amarrado e nós estamos saqueando a casa dele, tirando aqueles que estão sob o jugo de servidão de Satanás. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, acrescentando: olhe, todo pecado e blasfêmia será perdoado dos homens. Lá em Mateus e no texto de Lucas vai colocar que ele está falando os pecados que nós cometemos em relação a Deus e até mesmo ao próprio nome de Cristo. Mas ele diz assim: mas aquele que blasfemar, aquele que falar mal, aquele que praguejar, aquele que caluniar, olha, contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Aqui nós temos aquele ponto da teologia que talvez seja um dos pontos mais delicados da nossa teologia, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável. Não tem perdão para esse pecado aqui. Veja, você pode ter pecado contra Deus, como diz lá nos textos sinóticos, contra Cristo, mas se você cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, não tem perdão eternamente. Está perdido eternamente. Aí algumas coisas vêm à nossa cabeça, né? Primeiro, pastor, o que é o pecado contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Segundo, pastor, será que eu já cometi esse pecado? As pessoas ficam com medo, ficam nervosas. Terceiro, pastor, um crente pode cometer esse pecado? Será que existe alguma possibilidade de um eleito de Deus, de um servo de Deus cometer esse pecado, blasfemar contra o Espírito Santo, e aí está perdido, pastor? Então essa é a discussão dos teólogos. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? E aí tem gente que viaja na maionese e procura as mais diferentes explicações para isso aqui. Mas lembra daquela regrinha hermenêutica? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Nós somos bíblicos, nós somos protestantes. E a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não é o que o pastor Diogo diz, não é o que o pastor A, B, C diz, é o que a Bíblia diz. Deixa eu fazer essa observação aqui, meus irmãos. Nós estamos vivendo um momento difícil na história da igreja. E quem estava dizendo isso, para não ficar aqui nas minhas palavras, segunda-feira, o reverendo Augusto Nicodemos, expondo a carta aos Coríntios, no Expondo as Escrituras, ele falou isso. Sabe o que está acontecendo hoje? A autoridade dos crentes não está sendo mais a Bíblia. Sabe qual é a autoridade dos crentes? Pastor Diogo, pastor Hernandes, pastor Augustos, Paulo Júnior, Paul Washer. Meu irmão, você crê nisso? Rapaz, eu tenho uma certa dúvida, mas o doutor fulano falou. Ah, doutor fulano falou, ok.
E é o doutor que eu prefiro, né? Um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de Apolo. Um é de R6 Pro, outro é de Paul Washer, outro é de Paulo Júnior. Irmãos, a pergunta não é o que fulano disse, que é o que está acontecendo hoje. A pergunta é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? O que o seu pastor, ou o seu teólogo, ou o seu pregador preferido diz, não tem nenhum valor ou nenhuma autoridade se não estiver pautado na palavra de Deus. Está escrito, é aqui, ó, eu quero, me mostra aqui na Bíblia. Não, é o meu pensamento, então é o seu pensamento, meu irmão, ou eu vou aderir ou não, mas eu não sou obrigado a lhe seguir, não. A única regra de fé e prática é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, cuidado, dê uma avaliadazinha se você não está sendo aquele que é seguidor de homens. Que a pessoa diz assim, eu discordo, pastor. Não, mas foi o doutor fulano que disse. Ah, não, aí eu concordo. Eu já vi isso aqui na igreja. Discussão teológica. Não, mas foi fulano de tal que disse. Ah, foi fulano. Que profundo. Porque o doutor fulano, ele escreve assim, 2 palavras. Meu Deus, que profundidade. Ele coloca lá no Twitter ou no Facebook dele. Jesus é o Senhor. Meu Deus, nunca vi isso. Doutor fulano disse que Jesus é o Senhor. Que profundidade, que mente extraordinária. Tenha vergonha. Você está sendo seguidor de homens. Você tem que seguir a Cristo. Então não é o que eu digo, não é o que o teólogo A pensa. É o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? O que o contexto diz? Simples, meus irmãos. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? De forma natural, o texto, não sou o que eu penso. E a teologia reformada, glória a Deus, porque nós cremos que a linha que interpreta de forma correta a palavra de Deus, não que acerte em tudo, mas eu creio que aqui está certo. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É você atribuir uma obra que é de Deus, que é uma obra do Espírito Santo, a Satanás. Mas o ponto aqui é que essa atribuição que está sendo feita, ela está sendo feita de forma consciente, deliberada, de uma forma completamente desonesta. Eles sabiam que era de Deus. Eles sabiam que Jesus estava operando pelo poder do Espírito Santo. Se você olhar o texto de Mateus, as multidões estavam maravilhadas. Eles nunca viram aquilo. E eles estão dizendo assim, verdadeiramente este homem é filho de Deus. Nós nunca vimos ninguém curar leproso. Nós nunca vimos ninguém fazer esses sinais que ele faz. Mas os líderes religiosos, e aqui é que está o perigo, aqui é que está o perigo, os líderes religiosos, de forma consciente, deliberada, eles dizem, é obra de Satanás e não do Espírito Santo. Ele está possesso por um espírito imundo. Então, por que não tem perdão, irmão? Não tem perdão porque essa pessoa, ela atingiu assim o limite máximo. Na verdade, ela ultrapassou. Ela ultrapassou. Eu achei muito interessante uma ilustração. Não é pecado citar os doutores não, viu? Eu vou citar. Só estou dizendo que eles não são regra de fé e prática. Mas para você não me entender mal, eu vou citar o doutor. Vou citar o doutor Augusto Nicodemos, que é uma pessoa que eu admiro. Tanto ele como o pastor Hernandes e outros. O pastor Augusto Nicodemos, expondo esse texto alguns anos atrás, ele usou uma ilustração que para mim é perfeita. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo e por que ela não tem perdão? É quando o camarada, de forma consciente, deliberada, ele ultrapassou todos os limites. E aí, qual foi a ilustração que o doutor Augusto Nicodemos usou? Ele disse o seguinte, imagine um avião. Um avião, ele está na cabeceira da pista, e para ele pegar voo, para ele subir, ele precisa de uma determinada distância para ele atingir uma determinada velocidade. Então, quando a torre de comando dá o ok, o piloto joga todas as forças na turbina e o avião vai em direção àquela parte da cabeceira da pista
que se ele atingiu a velocidade, o motor vai conseguir botar aquele avião para cima. Mas se de repente chegou ali e o piloto viu que a velocidade não foi atingida, ele vai abortar a missão, ou então aquele avião, a desgraça está certa. Aí o Dr. Augusto Nicodemos diz o seguinte: sabe o que é isso aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando uma pessoa, de forma consciente, deliberada, ela ultrapassou esse limite, sem ter atingido a velocidade correta. Ela se autodestrói. Não tem perdão. Agora a pergunta é: um crente pode cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Não. Nunca. Pastor, eu estou preocupado. Será que eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo? Meu irmão, se você está preocupado e se você se incomoda com isso, isso já é um bom sinal de que você não cometeu. Então tem muita gente aí paranoica, muita gente sem dormir, muita gente preocupada. Ah, porque um dia eu falei determinada coisa. Não, Jesus está falando aqui de alguém que deliberadamente rejeita a obra de Deus e chega ao ponto de atribuir a obra do Espírito Santo de Deus a Satanás. Era o que aqueles líderes estavam fazendo. Então, meu irmão, se você é alguém que se preocupa com isso, se você é alguém que tem uma preocupação nessa área, isso é um bom sinal de que você nunca cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o eleito de Deus, ele não pode perder a salvação. Ele não pode perder. Agora, vai ter pessoas que ela vai viver a vida dela todinha e ela blasfema contra o Espírito Santo e ela nunca vai se converter e ela vai para o inferno porque ela cometeu o pecado imperdoável, o pecado eterno. E a Bíblia vai tratar mais disso e vai dizer assim que com essas pessoas nós não devemos nem orar por elas, porque a oração não faz sentido. Então tem muita gente aí que a gente acha que cometeu o pecado contra o Espírito Santo, mas não cometeu. Por quê? Ela se arrependeu, ela se entristeceu, ela se quebrantou. E quem comete o pecado contra o Espírito Santo é como um avião, que se decolou de forma errada, não tem como voltar mais, meu querido, ele vai se esborrachar. Quem comete o pecado contra o Espírito Santo, ele não volta mais, ele destrói a vida dele. Deu para entender, mais ou menos? Cuidado com isso. Concluindo aqui a última parte. Nesse momento aqui dessa discussão teológica, de tudo isso que está acontecendo, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Jesus conhece todas as coisas, ele é onisciente. Ele sabia que a turma estava lá fora para quê? Como é que o texto começou? Para prendê-lo, para levar a força para casa. Aí o que Jesus faz? Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Os católicos, os exegetas católicos, eles querem por A mais B, eles fazem assim um malabarismo tremendo para dizer que irmão e irmãs aqui não eram irmãos de sangue, que nasceram de Maria, mas eram primos, pertenciam ao mesmo clã. Não, a palavra aqui é exatamente aqueles que nasceram de Maria. E não há nenhum pecado nisso. Então, os irmãos de Jesus, as irmãs, não eram primos, nós não cremos nisso, eram irmãos ou meio-irmãos, porque Jesus não nasceu de José e Maria, ele só nasceu de Maria pelo Espírito Santo, então eles são meio-irmãos, né? Eles só são irmãos por parte de mãe, não por parte de pai. Então, chegaram lá e eles estão querendo prender Jesus. A multidão que está sentada ouvindo, disseram: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Parece uma atitude assim brusca, né? Um negócio assim meio arrogante. Parece que Jesus não reconhecia a sua mãe. Não, irmãos, por favor. Eu já vi crente usando esse texto aqui para falar mal da mãe de Jesus. Ô, meu querido, não faça isso não. Principalmente se você é reformado presbiteriano. Por favor. Ah, não, mas Jesus, alguns, né? Jesus nunca chamou Maria de mãe, chamou de mulher.
Meu querido, na cultura judaica, quando você chamava mulher, era uma honra, como se você estivesse chamando de mãe. Da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Quando Jesus chama a mãe dele de mulher, é uma honra na cultura judaica. Então, cuidado para você não estar fazendo besteira. Que história é essa que Jesus nunca chamou a mãe dele de mãe? Se o texto de Lucas diz que ele foi para casa e ele era submisso a ela em tudo. Então, a questão aqui é que Jesus sabia por que eles vieram. E ele está ampliando aqui a visão daquelas pessoas, porque ele está formando o novo Israel, a nova família, o povo de Deus. Que os laços são muito maiores ou mais fortes do que laços de sangue, laços familiares. São muito maiores. Então ele diz assim, então lhe respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor dele, aqueles que estavam ouvindo a palavra, aqueles que estavam prestando atenção, aqueles que estavam querendo aprender, que não tinham cometido o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque, diferente dos escribas, eles não estavam atribuindo a obra a Satanás, eles estavam reconhecendo o ministério de Jesus, o Espírito Santo na vida de Jesus, e que Jesus era de fato o Filho de Deus. Ele olha para esses e diz o texto, e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus está falando aqui dessa nova família, desse novo Israel, desse novo povo, essa nova sociedade, que é a igreja, que pertence ao Senhor Jesus, que os laços são muito maiores do que os laços de sangue. Por isso que nós nos chamamos irmãos. Não é gíria de crente não, viu? Por que a gente se chama irmãos? Porque nós pertencemos à mesma família com o Senhor Jesus. Por quê? Porque nós fazemos, ou procuramos fazer, a vontade de Deus. Porque nós não blasfemamos contra o Espírito Santo. Nós não atribuímos aquilo que é de Deus a Satanás. Nós reconhecemos os milagres, a pregação, o ministério, a vida, a morte, a ressurreição, a ascensão, a segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus. Nós reconhecemos o poder de Deus na sua vida. Quais são as lições para a gente orar e concluir? Meu querido irmão e irmã, em primeiro lugar, nós não somos diferentes da família de Jesus. Nós somos fracos. E muitas vezes nós interpretamos mal o nosso Senhor. A maneira como o Senhor age. A maneira como o Senhor está operando. Ou isso nunca aconteceu com você? Você está passando uma luta, uma dificuldade, você diz assim, Deus não me ama. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não está me observando? Será que Deus não está mais no comando? É a mesma coisa que a família de Jesus fez. Você está interpretando ele mal. Segunda coisa, meu amado irmão, cuidado com esse conhecimento da Bíblia que não leva você a se quebrantar diante de Deus. Esses homens conheciam tanto a Escritura, conheciam tanto a palavra, lidavam com a palavra todo dia, mas não se quebrantaram diante de Deus. Não reconheceram o Filho de Deus, não reconheceram a ação do Espírito Santo de Deus e chegaram a blasfemar, a cometer um pecado imperdoável. Como eu disse, eu creio, biblicamente falando, que um crente verdadeiro, ele não blasfema contra o Espírito Santo. Mas isso não é motivo para você brincar. Isso não é motivo para você brincar. Avalie sua vida. Avalie seu coração. O conhecimento que você tem da Bíblia, ele leva a ser mais submisso a Cristo, a amar mais Cristo, a buscar uma vida cheia do Espírito Santo, ou é simplesmente o conhecimento para estar debatendo, discutindo, sobretudo nas redes sociais? Terceiro lugar, meu amado irmão, cuidado, porque Satanás ele tem estratagemas que a gente nem imagina.
a ponto de querer atribuir aquilo que é de Deus a ele. Uma vez eu estava no seminário e um pastor perguntou uma coisa foi numa aula, inclusive com Augusto Nicodemos. A gente estava numa aula, de exegese das cartas de João. Então era uma aula de mestrado, mas a minha turma estava se formando e nós estávamos nessa aula. E um pastor perguntou assim: pastor, o que o senhor acha desses movimentos pentecostais e algumas coisas? E pela pergunta, eu saquei que o cara estava querendo ver uma crítica, um negócio assim mais acirrado. E o pastor Augusto Nicodemos respondeu algo que eu lembro até hoje. Ele disse assim: meu irmão, todos os dias quando eu me acordo e que eu oro ao Senhor, eu digo: Senhor, não me deixa falar mal se é a tua obra. Senhor, me dá discernimento, não me deixe falar mal se é a tua obra. Cuidado, meu irmão, porque nos grandes avivamentos da história, sabe o que dizia? É coisa do diabo. Hoje a gente lê os grandes avivamentos e a gente diz assim: ah, que maravilha, Jonathan Edwards, tantos avivamentos que a gente olha assim e a gente se deleita. No contexto, era atribuído a Satanás, por muitos legalistas, por muitos tradicionais, que olhavam para os fenômenos, porque todo avivamento tem fenômenos inexplicáveis à mente humana. Todo avivamento. Estuda a história dos avivamentos, para você ver. Existem fenômenos do Espírito Santo de Deus que foge à regrinha nossa. E aí, nós somos muito ávidos para dizer assim, principalmente nós, reformadão, né? Tradicional, é o diabo. É Satanás. Ô, meu irmão, cuidado. Porque pode ser o Espírito Santo de Deus. Pode ser o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não está preso à nossa caixinha presbiteriana, à nossa visãozinha de mundo. O Espírito Santo de Deus é livre e ele sopra onde quer, como ele quer. Eu desafio você, olha a história dos avivamentos, você vai ficar admirado. Então, bota a mão na boca quando você for falar de algo que está relacionado às coisas de Deus. Tenha mais cuidado. Porque, às vezes, principalmente os jovens, desculpa que eu me dirigi aos jovens, mas às vezes você lê um livrinho de teologia, uma apostila, e você já quer discutir no Facebook, e você fica esculhambando pastor, falando mal de igreja, detonando as igrejas e dizendo que é coisa do diabo. E se for de Deus, meu bonitão, e você está indo de encontro a Deus? E se é o Espírito Santo que está agindo e você fazendo como os judeus do primeiro século, dizendo, tão bêbados, tão embriagados, 9 horas da manhã, aí, tudo bebo. E não tinha nada de bebida, era o Espírito Santo. Cuidado, ponha a boca no pó. Eu não estou dizendo que você não pode exortar. Exortar pode. Agora, muito cuidado, avalie, tenha mais paciência, prudência. Por último, você faz a vontade de Deus? Porque somente aqueles que fazem a vontade de Deus é que são família de Deus. São irmãos, irmãs, mãe de Jesus. Pertence à família de Jesus, a família verdadeira, a família espiritual. Sabe o que está acontecendo hoje? Eu quero as bênçãos, mas eu não quero o Senhor das bênçãos. Então a maneira como eu penso, como eu me visto, como eu vivo, como eu caminho, não diz respeito a Deus. Eu quero viver do meu jeito, me vestir do meu jeito, dirigir a minha vida do meu jeito. Não, querido. Você só é família de Deus, você só pertence a Deus se você faz a vontade do Pai. Você não pertence mais a você mesmo. Você pertence a Cristo. Então a sua maneira de ser, a sua maneira de se vestir, tudo aquilo que envolve a sua vida, você tem um Senhor sobre a sua vida. Você está fazendo a vontade dEle? Quando você toma uma decisão, quando você escolhe o namorado ou a namorada, quando você vai para o trabalho, quando você bota uma roupa e se olha no espelho, quando você vem para a igreja, você está fazendo a vontade dEle? A vontade dEle está aqui, ó. Qual é o tempo que você passa buscando a vontade dEle, buscando entender a vontade dEle? Que Deus nos abençoe.
Que Deus nos aplique essa palavra no nosso coração. Vamos ficar de pé?